Então, o primeiro trabalho que foi realizado, a primeira pesquisa sobre os efeitos do passe espírita, sobre os níveis de cortisol, dor, os parâmetros fisiológicos, resposta hematológica, as complicações e o tempo de estadia de recém-nascidos hospitalizados. Trata-se de um ensaio clínico randomizado duplo cego. Os recém-nascidos admitidos nas unidades de cuidados intermediários como berçário, além da própria doença de base, estão sujeitos a uma sobrecarga de estímulos sensoriais em excesso, como barulho, como a luminosidade, ou mesmo a falta destes, podendo gerar um certo nível de estresse. E o cortisol é o principal hormônio na modulação do sistema de estresse. A saliva é um fluido fácil de ser coletado e que é uma forma não invasiva de se avaliar os níveis de cortisol. Então, as hipóteses desse estudo foram: o passe espírita pode reduzir os níveis de estresse, diminuir a dor, alterar os parâmetros fisiológicos, alterar a resposta hematológica, diminuir as complicações durante a permanência no hospital e diminuir o tempo de estadia de permanência hospitalar. O objetivo geral do estudo foi avaliar os níveis de estresse, a dor, os parâmetros fisiológicos, frequência respiratória, frequência cardíaca e saturação periférica da oxihemoglobina, a resposta hematológica, as complicações e o tempo de estada em recém-nascidos pré-termos, hospitalizados, submetidos ao passe espírita e a imposição de mãos com intenção de cura. Como objetivos específicos, nós temos como avaliar o passe espírita comparado com a imposição de mãos com intenção de cura, se ele promove alterações sobre os níveis de estresse, por meio da avaliação do cortisol salivar, se promove alterações da intensidade da dor por meio da escala NIPS, dos indicadores fisiológicos, frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, saturação periférica de oxigênio, a resposta hematológica por meio do hemograma completo e as complicações e o tempo de internação hospitalar. Trata-se de um ensaio clínico randomizado duplo cego, onde os pacientes, no caso os recém-nascidos, e os avaliadores, que eram os investigadores, não conheciam qual a intervenção que os recém-nascidos estavam sendo submetidos. Este trabalho foi realizado no berçário, a unidade de cuidados intermediários, que possui 11 leitos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aprovado pelo Comitê de Ética, sob o número 71-2466, ele faz parte do trabalho da avaliação do passe espírita em recém-nascidos e adultos hospitalizados. Foram incluídos os recém-nascidos pré-termo com idade gestacional entre 31 e 37 semanas, ausência de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, peso ao nascimento seria baixo peso, entre 1.500 a 2.500 gramas, ou peso normal, acima de 2.500 gramas. Pressão arterial média fosse igual ou maior à idade gestacional em semanas. Admissão entre 2 e 14 dias e os hemogramas sem valores esdrúxulos. Foram excluídos os recém-nascidos que apresentavam as lesões orais, instabilidade hemodinâmica caracterizada por PAM inferior à idade gestacional em semanas e ou sob o uso de drogas vasoativas, presença de pneumotórax não drenado, fístulas broncopleurais e odrenos, broncoespasmo, suspeita ou presença de hipertensão intracraniana e queimados. Para avaliação da dor, foi utilizada a escala de dor neonatal, NIPS, que avalia a expressão facial, o choro, a respiração, os braços, pernas e o estado de alerta, onde a escala vai de 0 a 7 pontos, sendo considerado score de dor com valores iguais ou superiores a 4. Aqui só para mostrar a face, a expressão de choro. As avaliações das escalas foram realizadas nos 3 dias de intervenção, antes e após o primeiro, segundo e o terceiro dia. Novamente, mostrando a expressão facial,
a avaliação dos níveis de cortisol salivar foram realizadas no período basal, antes do início, no primeiro dia das intervenções e após o terceiro dia, onde, para a coleta da saliva, era inserido um chumaço de algodão na boca do recém-nascido, que permanecia cerca de 3 minutos. Esse chumaço de algodão, contendo cerca de meio ml de saliva, era colocado em kits de salivete e encaminhados para o laboratório, para quantificação dos níveis de cortisol. Foram avaliados hemogramas, foram avaliados eritrócitos totais, hemoglobina, os leucócitos totais, diferencial de leucócitos, as plaquetas, tanto no primeiro dia, no período basal, como no terceiro dia. Os recém-nascidos, então, eram alocados em 2 grupos, controle experimental. Concomitantemente, também foram avaliados parâmetros fisiológicos, frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio, através do monitor multiparamétrico Digstal 2022, antes e após as intervenções nos 3 dias. Eram anotadas as complicações referentes ao uso de antibiótico, uso de drogas vasoativas e anemia, considerado no diagnóstico hemoglobina inferior a 8 gramas por decilitro. Anotado o tempo de permanência do recém-nascido no hospital após o término do terceiro dia de intervenção. E aqui o processo, nosso fluxograma, foram elegíveis 38 recém-nascidos, foram excluídos 8, 4 pais responsáveis pelos recém-nascidos recusaram participar da pesquisa, então foram randomizados 26 recém-nascidos e foram analisados 13 recém-nascidos em cada grupo. O grupo submetido à imposição de mãos com a intenção de cura, foram convidados os servidores do próprio berçário, que não eram praticantes de passe espírita, não eram passistas, e eles eram treinados para fazer a mesma imposição de mãos durante 10 minutos, com uma distância de 10 a 15 centímetros, com desejo, com a intenção de cura do recém-nascido. Enquanto no grupo passe espírita foram convidados 10 passistas. Como critérios de inclusão, tinham que ter idades acima de 18 anos e experiência mínima de 2 anos de aplicação de passe espírita, sem contato com o recém-nascido, com a distância de 10 a 15 centímetros, durante um período de 10 minutos. Como resultados, as características dos recém-nascidos em ambos os grupos foram similares. A idade gestacional média foi de 34 semanas. Com relação à hipótese do passe espírita reduz os níveis de estresse, nós podemos observar que no grupo controle há uma tendência em aumento do cortisol, com um P de 0,55, comparado com o grupo passe espírita, embora sem significância estatística. Com relação à avaliação da intensidade de dor, nós não tivemos diferença significante entre os grupos, considerando que todos os recém-nascidos não tiveram score com dor. Em relação aos parâmetros fisiológicos, os scores de frequência respiratória foram significativamente menores no grupo submetido ao passe espírita em 3 momentos, entre o período basal, antes do início no D1, e antes do início do segundo dia, entre o basal e após o segundo dia de intervenção, e entre o período basal e após o terceiro dia, mostrando uma redução significativa da frequência respiratória ao longo do estudo. As frequências cardíacas, os valores foram menores no grupo submetido ao passe espírita, sem significância estatística comparado ao grupo controle. Entretanto, houve um aumento significante da frequência cardíaca no segundo dia após o passe espírita, com o terceiro dia antes, mas esse valor não é relevante para o estudo. Na avaliação da resposta hematológica do hemograma,
nós podemos observar que houve significativamente no grupo submetido ao passe espírita uma redução dos valores da hemoglobina entre o primeiro e terceiro dia, entre um aumento dos níveis de neutrófilo, nós tivemos um aumento dos níveis de linfócitos, valor total, e comparado entre os grupos, houve um aumento na percentagem de linfócitos no grupo submetido ao passe espírita. Com relação às complicações e o tempo de internação hospitalar, nós podemos observar que houve um número maior de complicações, basicamente o dobro, 2 vezes mais, no grupo controle comparado com o grupo passe espírita. Entretanto, somente com a presença de anemia, que só houve no grupo controle, houve uma diferença significante. O tempo de permanência no hospital foi cerca de 2 vezes maiores no grupo controle. Entretanto, não houve diferença significativa. Podemos inferir, diante dos resultados desse estudo, que passe espírita pode promover alterações dos parâmetros hematológicos da hemoglobina, neutrófilos e linfócitos. Houve alteração, redução dos valores da frequência respiratória, tanto imediatamente após como ao longo do estudo, diminuição das complicações do tempo de estadia hospitalar, embora sem significância estatística, mas mais estudos para evidenciar os benefícios fisiológicos, bem como os mecanismos pelos quais o passe atua, são necessários. Posteriormente, então, iniciamos os trabalhos avaliando os adultos. Optamos por avaliar inicialmente os pacientes que estavam internados na enfermaria de clínica médica. Esse trabalho foi publicado recentemente, o ano passado, onde nós buscamos fazer uma avaliação dos parâmetros psicofisiológicos em adultos hospitalizados. Como hipótese do nosso estudo era que o passe espírita promove alterações psicológicas, que seriam quais parâmetros? Redução da percepção de tensão muscular, redução da ansiedade e melhora da sensação de bem-estar. E dos parâmetros fisiológicos, que seria a redução da dor e alteração da frequência cardíaca e da saturação periférica da oxihemoglobina. O objetivo geral do trabalho foi avaliar os parâmetros psicofisiológicos em pacientes internados submetidos ao passe espírita, submetidos à imposição de mãos com intenção de cura, e inserimos um outro grupo, que é sem intervenção em adultos, ou seja, sem imposição de mãos. Como objetivos específicos, a gente buscou avaliar, então, se o passe espírita, comparado com a imposição de mãos com intenção de cura e sem imposição de mãos, promovia alterações sobre os parâmetros psicológicos, percepção de tensão muscular, através da escala visual analógica de tensão muscular, ansiedade, através da escala hospitalar de ansiedade e depressão, e bem-estar, também através da escala visual analógica de bem-estar. E em relação aos parâmetros fisiológicos, com relação à intensidade da dor, da escala EVA, que é a escala visual analógica, e os indicadores fisiológicos, frequência cardíaca e saturação periférica de oxihemoglobina. É um estudo considerado um ensaio clínico randomizado, onde os pacientes submetidos aos 2 grupos, passe espírita, intenção de cura, pela imposição de mãos, eles não sabiam qual grupo eles estavam alocados. E os investigadores, os avaliadores, não sabiam qual grupo os pacientes estavam alocados. Foi realizado na enfermaria da Clínica Médica, que possui 40 leitos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, também aprovado pelo Comitê de Ética, faz parte do trabalho de avaliação do passe espírita em recém-nascidos e adultos hospitalizados. Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram incluídos os pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, internados acima de 2 dias, que tinham escala de Coma de Glasgow acima de 13 pontos. Foram excluídos os pacientes em uso de drogas psicotrópicas e tratamento psiquiátrico, desorientação
ou dificuldade de compreensão. O processo de randomização, tanto com o trabalho também realizado com os recém-nascidos, ocorreu da seguinte forma: os participantes eram numerados, inseridos numa planilha de Excel, dentro do software Excel, que gerava uma lista de randomização, e eles eram inseridos primeiro no grupo controle, em seguida no grupo experimental, no caso do adulto, que tinha o terceiro grupo sem intervenção, primeiro com a imposição de mãos, e assim sucessivamente, até completar, né, o número de amostra. E aí eles eram alocados em os adultos sem imposição de mãos, ou no grupo experimental submetido ao passe espírita, ou ainda no grupo submetido à imposição de mãos com a intenção de cura. Todas as intervenções, os pacientes permaneciam em decúbito dorsal. Durante 10 minutos, o paciente que não recebia intervenção. Os outros grupos que tinham imposição de mãos era submetido no grupo experimental ao passe espírita, e o outro grupo, servidores e voluntários, impunham as mãos com desejo de cura do paciente. Nos grupos experimental e o grupo imposição de mãos com intenção de cura, durante 5 minutos eles impunham as mãos sobre os pacientes com uma distância de 10 a 15 centímetros sem toque e faziam movimentos longitudinais, partindo do alto da cabeça ao longo do corpo, durante 5 minutos. E depois, durante 5 minutos, impunha uma mão sobre a cabeça e outra mão sobre a região do tórax durante 5 minutos. Os servidores e voluntários foram treinados para fazer a mesma imposição de mãos. E eles, como critérios de inclusão, teriam que ter idades igual ou superior a 18 anos e não serem praticantes do espiritismo e nem passistas, né? E como critério de inclusão dos passistas, tinham que ter idade igual ou acima de 18 anos, ambos os sexos, mas com uma experiência de aplicação do passe acima de 2 anos. Com relação à avaliação da ansiedade e da depressão, foram avaliados pela escala hospitalar RAD, onde foram aplicadas as escalas no período basal, antes do início das intervenções e após o 3º dia. Essa escala, ela tem 14 itens, onde 7 itens avaliam a ansiedade e 7 itens avaliam a depressão. Ela pode ser analisada em conjunto, em somatória, ou separadamente os domínios ansiedade e depressão. Nós analisamos separadamente os domínios ansiedade e depressão neste estudo. Concernente à avaliação da dor, da percepção de tensão muscular, da sensação de bem-estar, foram avaliados através da escala visual analógica, onde uma régua horizontal, que vai de 0 a 10 centímetros, tanto para avaliação da escala de dor a EVA, como a escala de tensão muscular e da sensação de bem-estar, utilizamos o mesmo modelo, onde os participantes eram orientados a marcar qual a pontuação que refletia como ele estava sentindo no momento. Foram realizados nos 3 dias de intervenção, foram 3 dias consecutivos, antes e após os procedimentos. A avaliação dos parâmetros fisiológicos, frequência cardíaca e saturação periférica da oximoglobina, foi realizada através do oxímetro de pulso, More Fitness. Com relação ao nosso fluxograma do estudo, foram elegíveis 81 pacientes, destes 9 recusaram em participar, 72 foram então randomizados, 24 para cada grupo. Nós tivemos 4 pacientes no grupo que não recebia imposição de mãos, considerado grupo controle, que tiveram alta no 2º dia, descontinuaram
o trabalho, 6 no grupo submetidos ao passe espírita e 3 no grupo imposição de mãos com intenção de cura. Então foram analisados 20 pacientes no grupo sem intervenção, 18 no grupo passe espírita e 21 no grupo imposição de mãos com intenção de cura. Com relação às características sociodemográficas, econômicas e religiosas dos pacientes, as características foram similares entre os 3 grupos em estudo. Quanto à hipótese, o passe espírita reduz a intensidade de dor, não houve diferença significante da dor entre os grupos. E com relação, então, à percepção de tensão muscular. No grupo submetido ao passe espírita, houve uma redução significativa da tensão muscular entre o período basal e após 3 dias, e no terceiro dia, antes e após o passe espírita, e na comparação entre os 3 grupos. Ainda houve uma redução significativa dos níveis de ansiedade no grupo submetido ao passe espírita entre o período basal e o terceiro dia, entre os grupos sem imposição de mãos e imposição de mãos com intenção de cura. Houve ainda uma diminuição significativa da depressão entre o primeiro e o terceiro dia no grupo submetido ao passe espírita e em comparação com os outros grupos não houve diferença significativa. Com relação à sensação de bem-estar, no grupo passe espírita houve um aumento significativo do bem-estar entre o período basal e após o estudo no terceiro dia, e entre os grupos em estudo, referente aos parâmetros fisiológicos, houve menores números da frequência cardíaca após as intervenções, dentro dos valores de normalidade, mas sem significância estatística, e a saturação periférica de oxigênio foi similar entre os grupos analisados. Em conclusão, nós podemos inferir que o passe espírita foi efetivo na redução da tensão muscular, dos níveis de ansiedade, da depressão, promoveu melhoria da percepção de bem-estar em pacientes internados na enfermaria da clínica médica, comparados com a intenção de cura e sem imposição de mãos. E um terceiro estudo, mais recentemente este ano que foi publicado, que foi avaliando então os pacientes com doenças cardiovasculares. Este estudo, intitulado como Efetividade do Passe Espírita, a terapia de energia, sob os níveis de ansiedade, depressão, dor, tensão muscular, bem-estar e os parâmetros fisiológicos. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, onde tivemos como hipótese que o passe espírita pode reduzir a percepção de tensão muscular, os níveis de ansiedade, depressão, a intensidade da dor, os parâmetros fisiológicos e aumentar a sensação de bem-estar. Seria o mesmo trabalho anterior realizado em adultos, só que nós realizamos eles com os pacientes com doenças cardiovasculares. Objetivo geral, também similar ao outro estudo, que é avaliar os níveis de ansiedade, depressão, dor, tensão muscular, bem-estar, parâmetros fisiológicos em pacientes com doenças cardiovasculares, submetidos ao passe espírita, à imposição de mãos com intenção de cura e sem imposição de mãos. Ainda avaliamos a ansiedade e a depressão pela escala hospitalar de ansiedade e depressão RAD, a dor, a percepção de tensão muscular de bem-estar pela escala visual analógica e os parâmetros fisiológicos, frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio pelo oxímetro de pulso. Da mesma forma que o estudo anterior, os pacientes não sabiam do grupo submetido ao passe espírita e submetidos à imposição de mãos com intenção de cura, em qual grupo eles estavam alocados, e os avaliadores desconheciam qual a alocação dos participantes diante dos grupos de estudo. Aprovado pelo Comitê de Ética também, pelo mesmo trabalho.
Os critérios de inclusão foram pacientes com doenças cardiovasculares, hospitalizados, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com idade igual ou superior a 18 anos, ambos os sexos, com um período de internação entre 2 e 60 dias. Foram excluídos pacientes em tratamento para ansiedade e depressão, uso de drogas psicotrópicas, déficit neurológico, desorientação e dificuldade de compreensão. O processo de randomização, como já foi exposto, foi realizado também neste estudo, onde foram alocados em grupos sem imposição de mãos, grupo submetido ao passe espírita e o grupo submetido à imposição de mãos com intenção de cura. A escala novamente de ansiedade, as escalas visuais e os parâmetros fisiológicos, como já foram expostos anteriormente. Com relação então à caracterização da amostra do estudo, as características também foram similares entre os grupos em estudo. Foram elegíveis para esse estudo 66 pacientes cardiovasculares, excluídos 18, que não preencheram, 12 não preencheram os critérios de inclusão, 6 pacientes recusaram participar do estudo. Foram então randomizados 48 pacientes, 16 participantes em cada grupo. Nós tivemos descontinuidade de 3 no grupo sem imposição de mãos, 2 no grupo passe espírita e 2 no grupo submetido à imposição de mãos com intenção de cura. Foram analisados 13 pacientes no grupo sem imposição de mãos, 14 no passe espírita e no placebo 14, que é a imposição de mãos com intenção de cura. Em relação à primeira hipótese do estudo, se o passe espírita reduz a intensidade da dor, nós também não encontramos diferenças significativas, apesar de haver uma diminuição nos scores de dor, mas não apresentaram diferenças significantes. No grupo, com relação à avaliação da percepção de tensão muscular, no grupo submetido ao passe espírita, nós tivemos, deixa eu passar aqui, acho que esse daqui não estava atrás. Então, nós tivemos uma redução no passe espírita da percepção de tensão muscular do período basal após os 3 dias, e entre os 2 grupos, a redução foi maior no passe espírita. No placebo, que era a imposição de mãos com intenção de cura, houve uma redução significante entre o segundo e o terceiro dia, e entre o segundo e o terceiro dia, e entre o período basal e o segundo dia antes da intervenção. Quando fizemos a análise comparando os grupos em estudo, o grupo passe espírita teve uma maior redução significativa. Com relação, nós expomos, com relação então aos níveis de ansiedade e depressão. No grupo submetido ao passe espírita houve uma redução significativa dos níveis de ansiedade entre o período basal e após 3 dias, e também entre os grupos em estudo. Com relação à depressão, as pontuações foram menores no grupo submetido ao passe espírita, entretanto não houve diferença significante entre eles. A avaliação da sensação de bem-estar entre os participantes dos estudos, no grupo submetido ao passe espírita, os valores de bem-estar relatados pelos pacientes foram aumentados significativamente nos períodos analisados, entre os períodos analisados, e também entre os grupos. E observou-se também um aumento significativo da sensação de bem-estar nos pacientes submetidos à imposição de mãos com a intenção de cura. Entretanto, quando analisamos os grupos, os scores foram maiores significativamente somente no grupo submetido ao passe espírita. E na avaliação dos parâmetros fisiológicos, frequência cardíaca e saturação periférica de oxihemoglobina, nós podemos observar que no grupo passe espírita os scores
da saturação periférica de oxigênio foram maiores entre os períodos estudados, comparando o basal com após os 3 dias e entre o primeiro dia após e o terceiro dia antes, demonstrando um aumento da oxigenação ao longo do estudo. E nos outros grupos não houve diferença significativa. Nós podemos denotar, então, diante dos achados deste estudo, que o passe espírita foi efetivo na redução dos níveis de ansiedade, tensão muscular, melhora da sensação de bem-estar, né, comparados com a imposição de mãos com a intenção de cura e com um grupo sem intervenção. Aqui nós fizemos uma síntese dos estudos que já tem hoje na literatura científica avaliando o passe espírita. Então, esse estudo que a gente apresentou, o retrospectivo, foi o primeiro estudo, onde incluímos os 68 casos das 13 obras de André Luiz, e que nós tivemos como resultados que as causas dos pacientes que foram submetidos ao passe espírita, né, nas obras de André Luiz, foram pensamentos desequilibrados, emoções negativas, com relação às indicações. Eram problemas mentais e físicos, as técnicas, ou seja, o método de aplicação, local associado à calma, à serenidade, à restauração de equilíbrio, fortalecimento, reconforto, sono e bem-estar. E a técnica longitudinal tem uma associação significativa com dissipação de energias negativas. E a maioria dos estudos, a duração foi apenas de alguns minutos. E quando era longa duração, eram em situações de enfermidades ou situações mais graves. E a distância da aplicação do passe espírita era reduzida, além de que ele ainda relatava para a gente da importância, né, dela reduzida, e que o passe espírita não tem contraindicação, que ele pode ser aplicado desde criança em tenra idade até idosos. Com relação ao estudo dos recém-nascidos pré-termo, nós encontramos que o passe promoveu redução da frequência respiratória, alterações da resposta hematológica, né, na hemoglobina, neutrófilos e linfócitos, diminuição de anemia, tempo de internação hospitalar, comparados ao grupo placebo. Os outros 2 estudos, incluindo os pacientes da clínica médica, o passe espírita promoveu redução dos níveis de ansiedade, da depressão, tensão muscular e melhora da sensação de bem-estar. Em pacientes cardiovasculares, houve uma redução da ansiedade, tensão muscular, melhora da saturação de oxigênio, consequentemente aumento da sensação de bem-estar. Recentemente, o ano passado, nós tivemos mais um estudo publicado de Cavalcante e colaboradores, onde eles avaliaram 50 participantes voluntários com ansiedade. Este estudo foi realizado num centro espírita, onde era aplicado o passe espírita comparado com o placebo em posição de mãos, sem intenção de cura, durante 5 minutos. Eles faziam um longitudinal durante 5 minutos, uma vez por semana, durante 8 semanas, e eles encontraram uma redução significante da ansiedade, da depressão, um aumento dos domínios de saúde física e ambiental, da qualidade de vida, comparado com o grupo placebo submetido à imposição de mãos. Nós trouxemos uma hipótese, né, de um mecanismo do passe espírita, como ele pode influenciar na saúde física, segundo as obras de André Luiz. Então, diante da ciência, pela ciência, esses biocampos, né, ou a forma como as terapias de energia podem promover alterações no corpo físico, ainda são desconhecidas. Mas, segundo o autor, o Rubik e colaboradores, o biocampo humano seriam campos eletromagnéticos. E no espiritismo, esses biocampos eletromagnéticos,
eles seriam compostos por centros de força ou centros de energia. Então, essa energia poderia, pelo passe espírita, associado com os bons espíritos, por que a gente colocou isso? Porque a diferença do passe espírita com as outras terapias de energia, Reiki, Joreiki, Kong, entre outras, é que o passe espírita ele possui a presença dos bons espíritos. Essa é a principal diferença da terapia de energia passe espírita em relação às outras. Então, que o passe espírita, a emissão de energias pelo passista junto com bons espíritos, ela é absorvida inicialmente pela mente durante a respiração. Essas energias serão assimiladas e distribuídas através dos centros de energia ou centros de força, que estão interligados com os plexos nervosos e que serão encaminhados ao nosso sangue, no sistema hemático, proporcionando o quê? Auto-organização, regulação no funcionamento das células. Os efeitos, as principais funções que essas energias podem ocasionar nas células seriam regular os movimentos e as funções, corrigir as suas atividades, manter as células sanguíneas dentro dos valores de normalidade, restabelecer o equilíbrio no funcionamento das células, consequentemente gerando um equilíbrio no funcionamento do nosso organismo, a homeostase. Como efeitos indiretos, então, como que o passe pode levar a efeitos indiretos? Aqui seria pelas vias psicológicas e comportamentais, ou seja, a participação do paciente na absorção dessa energia ela é fundamental. Então, ele vai participar através de pensamentos positivos, pensamentos de saúde, de cura. E esses pensamentos e emoções positivas auxiliam na assimilação de energias que serão encaminhadas até o nosso sistema sanguíneo. Segundo ainda a psiconeuroimunologia, há uma interação entre a nossa mente, essas emoções positivas, e os nossos sistemas nervoso, endócrino e imunológico, através de terminações nervosas, hormônios, neuropeptídeos e das citocinas, que podem promover o quê? Manutenção do sistema imune e promoção da integridade no organismo, consequentemente também levando ao equilíbrio no funcionamento do nosso organismo físico, que é o processo da homeostase. Que é essa condição relativa de estabilidade da qual o organismo necessita para realizar as suas funções adequadamente para manter o equilíbrio no nosso corpo físico. Aqui, só para a gente visualizar, esse fluxo da energia, a absorção das energias pela mente, seria através do centro coronariano, que está interligado com o diencéfalo e o tálamo durante a respiração. A gente pode observar a energia fluindo das mãos do passista e do bom espírito, dos bons espíritos que nos assistem durante o processo do passe, serão encaminhadas através dos centros de força, centros de energia, até alcançar o nosso sangue e promover essas alterações que foram relatadas. Essa distribuição de energia, como foi já exposto, através dos centros de energia, elas podem promover regulação dos movimentos celulares, corrigir as atividades dentro dos valores de normalidade, além de restabelecer o equilíbrio no funcionamento das células, consequentemente gerando, mais uma vez, gerando homeostase. Este é um outro estudo que nós concluímos também, avaliando outras variáveis, como variabilidade da frequência cardíaca, células do sistema imunológico, entre outras. E em breve depois nós traremos os resultados. As pesquisas são, na verdade, espelhadas através do livro da doutora Marlene Nobre, que foi
fundadora, é a grande mentora hoje, né, doutora Maria de Fátima, se eu posso usar esse termo, da AME, em que promoveu um livro, ela escreveu um livro sobre o passe espírita, passe magnético como cura, e que ele nos direciona muito, e ela traz para os pesquisadores que querem avaliar o passe espírita meios de avaliação, né? Pede para a gente ficar atento a alguns detalhes, e que ajudou muito durante a otimização das pesquisas. E segundo ela, o passe espírita é a terapêutica complementar por excelência. Não são, porém, instituídos de modo a suplantar nem a medicina alopática, nem a homeopática, e nem o magnetismo comum. Há uma complementariedade na ação de todos esses processos de cura. E ainda o passe deveria ser aplicado comumente nos hospitais e instituições de saúde, devido ao seu importante valor terapêutico. Não tem contraindicação e é fornecido sem custo algum, economicamente viável em todos os locais. É isso que eu tinha para trazer do trabalho que nós iniciamos, mas ele está no comecinho, muita coisa para fazer ainda, né? Sabemos nada ainda dos efeitos do passe. Com certeza, no futuro, terão muitos outros trabalhos e eu acredito que a doutora Marlene tem razão. Ele vai ser aplicado comumente em instituições de saúde e nos hospitais, como graças a Deus a gente consegue fazer aqui no Hospital de Clínicas, né? Muito obrigada.